Você nasceu para criar, não para se encaixar, não para performar, mas para expressar quem você é. Seja bem-vindo a um espaço de trocas reais. Sejam muito bem-vindos ao Caminho da Conexão, um podcast criado para quem nasceu para criar. E aqui a gente fala um pouquinho sobre o GC, influência digital, como começar nesse mercado sem tantas neuras. Eu sou a Bela, criadora da comunidade Conexão GC. Eu sou a Inara e, por enquanto, oficialmente, sou a primeira UGC da cidade de Hortolândia. Bom, e esse podcast ele faz parte da PNAB, Política Nacional Aldir Blanc, uma realização com o apoio da Secretaria de Cultura de Hortolândia por meio de um edital público. Nós somos muito gratos por esse incentivo à cultura. E hoje o assunto é como ser vistas pelas marcas, como o UGC. Nara, conta pra gente o que você acha na sua visão de o que uma marca procura numa criadora de conteúdo. Olha, eu percebo que de tempos em tempos existe uma mudança nessa busca. Assim como existem mudanças diariamente nas plataformas, nos algoritmos, no nosso trabalho GC também existem mudanças. Por exemplo, ultimamente, a abordagem que eu mais recebo são de procura de vídeos muito nativos. De vídeos que parece que você apertou o botão da tela iniciar e começou a falar ali. Então, assim, tá crescendo uma busca pelo conteúdo mais nativo. Eu não sei se é porque às vezes, o GC, ele sonha em ser um influenciador. E, às vezes, ele se perde um pouco no caminho do que é um conteúdo GC e o que é um conteúdo de um influenciador. E talvez essa seja a necessidade das marcas hoje. Conteúdo mais nativo, conteúdo mais com cara de dica de amiga, com cara de resenha, com cara de que não tô ganhando pra falar disso daqui. Olha, Sim. Não é publi, sabe? Eu sinto isso quando as marcas me procuram. E o que eu enxergo hoje sobre as marcas encontrarem um criador? O que é necessário para a marca encontrar, descobrir que você é um criador de conteúdo GC? Primeiro que eu não acredito na teoria de que você não precisa postar. Acho que a gente já falou sobre isso no episódio anterior. E eu volto a falar. Essa teoria só é válida se você for depender exclusivamente de plataformas. O que não é o meu caso e eu também não indico. Porque tem muitas marcas hoje que preferem ter a sua própria agência, ter a sua própria equipe em buscar esses criadores. Então, para isso, é necessário sim você ter uma rede, é necessário você ter a sua conta, otimizar ela, colocar as palavras-chave lá na bio para que essas marcas possam te encontrar na busca. E para isso, há necessidade de você não só criar um portfólio, mas também postar na sua rede. Porque quem não é visto não é lembrado, já diz aí esse ditado, nessa frase. Então, eu acredito que para uma marca te encontrar e saber que você é um criador, primeiro você precisa estar criando, e não é um vídeo. Porque pensa só, eu vou fazer um vídeo de cabelo. Existem quantas formas que eu posso fazer um vídeo de cabelo para uma marca? Eu posso fazer um vídeo de um produto para o cabelo, por exemplo, de shampoo. Eu posso fazer uma resenha, eu posso fazer um tutorial, eu posso fazer um antes e depois, eu posso fazer uma asteric, eu posso fazer um unboxing. Então, assim, olha o leque que eu abri de um assunto. Sim. E tem muito mais. Então, assim, quando você for falar de um assunto, não fale só de uma maneira, porque às vezes aquela maneira que você está falando, a marca não gosta, não é interessante para ela. Então, você abre ali um leque e fala de várias formas. Então, fica muito mais fácil dela ver como você fala, como você se porta diante da câmera, como você se comunica. Então, isso traz mais segurança na hora que ela vai fechar com você. Sim, eu acredito que isso a gente entra na pauta de como a criadora se destaca no mercado, né? Porque existem várias criadoras do GC. Então, eu acredito que a autenticidade, o jeito que você trabalha, né? Essa questão que você falou, tem o leque, eu faço essa forma, é a melhor forma que eu faço. Então, conta pra gente um pouquinho como que você, Inara, se destaca de outras UGCs. Qual que é o seu diferencial? Bom, eu acredito que o meu diferencial hoje, pelos trabalhos que chegam para mim, é a minha idade, a minha faixa etária, né? Que eu sou a 35+,
Então, assim, esse mercado ainda não tem tantas criadoras de conteúdo GC. Olha, já fica a dica. E se você é 30 a mais, bora começar no GC. Então, eu acredito que esse seja um dos meus diferenciais, seja a minha idade. E tá tudo bem, sabe? E aceitar isso. Porque, às vezes, a gente não aceita isso. Teve um tempo que eu achava... Eu queria produzir X conteúdo. E X conteúdo não chegava pra mim. Então, a hora que eu entendi que o meu conteúdo ouro vai ser o de 30 a mais, pronto, é isso. Mesmo que for moda, mesmo que for beleza, mesmo que for cabelo, o que for. Eu não mudar a minha linguagem, porque o meu vídeo vai falar exatamente com mulheres que têm a minha faixa etária, não vai falar com a geração Z, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, assim, acho que você focar naquilo que é o seu diferencial. Ah, eu amo pet, foca nisso daí. Eu entendi que o meu conteúdo ouro é o 30 a mais. Eu entendi que o meu conteúdo ouro é um conteúdo mais clássico, mais elegante. Então, assim, não é qualquer coisa que eu posso colocar no meu perfil, senão eu vou afastar quem eu tô querendo atrair. Sim. Então, entenda isso. E tá tudo bem se você não vai produzir um conteúdo pra Chili Beans. Não tem problema. Outras pessoas vão ser a cara dessa marca e vai dar certo. Não é o meu caso. Apesar de eu já ter trabalhado anos com uma marca de óculos, com uma ótica, mas eu não consigo fechar contrato com a Chili Beans, por exemplo. E eu já conheço pessoas que quando eu vejo a campanha da Chili Beans, eu falo, mano, essa campanha é a cara da X pessoa. Sim. E quando eu vou ver, tá lá a pessoa, entendeu? Porque é assim, o conteúdo GC, ele vai se encaixar como uma luva, exatamente na sua necessidade, no seu estilo de vida, no jeito que você gosta de criar. Tem pra todo mundo. Sim, e essa parte é importante pra gente não sair atirando pra todos os lados, né? Bobeira isso. Isso é uma bobeira sem tamanho. Eu fazia muito isso no começo. Perdia muito tempo dentro de plataformas me inscrevendo em 50 campanhas, se tivesse 50 campanhas disponíveis. Hoje eu já não faço mais isso. A gente realmente tem que enxergar o propósito também, se alinha com o nosso propósito, com aquilo que a gente quer passar. Por exemplo, eu não faço campanhas de carnaval. Então, muitas marcas que eu já criava queriam conteúdos para carnaval. Pessoal, não faço conteúdo de carnaval. Eu sou cristã, não faz parte do meu propósito. Então, a gente tem que se alinhar com o nosso propósito, com aquilo que a gente quer passar para as marcas. Porque senão vai fugir do conteúdo real. Vai fugir da dica de amiga, que é o GC. Porque não tem nada a ver com você. Aí você faz um conteúdo que não tem nada a ver, posta. O que as pessoas que já te acompanham nas redes sociais vão pensar? Nossa, é publi. Porque te conhece, sabe que não tem nada a ver com você. E faz parte a gente... Fazer essa seleção, ter, né, esse filtro é muito importante. Sim, eu também acredito nisso. E agora eu quero falar sobre os erros que a gente começa. Que a gente já falou sobre o erro da gente escolher marcas que não fazem parte do nosso propósito. Mas quais erros que os GCs cometem, que você já cometeu? Eu já cometi alguns como o GC, eu vou ter que contar, né? Claro. Meu Deus, tem que contar, porque experiências vividas a gente tem que passar. Pra ninguém passar pelo mesmo que a gente. Mas conta um pouquinho dos erros que você já teve, como o GC pra marca e como marca para o GC. Tá. Bom, tem algumas coisas que são muito básicas, parecem ser muito óbvias, mas às vezes a gente deixa passar batido. Por exemplo, hoje eu já faço isso. Uma marca me chama, o nome é diferente, eu já falo, eu quero um áudio da pronúncia da sua marca. Porque às vezes você pode ter certeza que fala daquele jeito, principalmente se for nome inglês, se não for brasileiro. E aí você tem um trabalho todo de editar, vai lá e fala errado 3 vezes no vídeo o nome da marca. Nossa. A hora que você manda pra aprovação, tá errado. Você tem que refazer. Por uma coisa básica. Sim. Então, assim, sempre que eu falo, eu quero um áudio da pronúncia do nome da sua marca. É uma coisa que eu sempre faço. Uma outra coisa, o alinhamento antes de começar a produção de conteúdo, sabe? Uma pequena estruturação do roteiro e eu mando esse roteiro pra marca, pra ela pré-aprovar antes de eu começar a gravar. Porque às vezes a ideia tá muito ótima na sua cabeça, mas às vezes não é nada disso que a marca tá querendo. Sim. E aí você vai, faz, e você acha que você arrasou, e aí vem aquele balde de água fria que não era nada daquilo. Meu Deus! Então, assim, manda.
E eu sempre também faço uma outra Aham. dica, é limitar o número de vezes que a marca pode alterar o seu roteiro. Porque senão fica também Sim. 2, 3 ali no máximo, né? Geralmente eu faço uma alteração. Uhum. Se você seguir esse passo a passo, se você fizer o roteiro antes, mandar, ela pré-aprovou, você gravar e não ter tantos erros, a chance dela mexer no seu roteiro é mínima. Sim. É mínima mesmo. E eu acredito que em cima disso que você já falou, das limitações, né, que você dá pra marca, é uma coisa que gente, por favor, não deixem de fazer um contrato. Uhum. Meu Deus, como isso é importante, tanto pra você Sua segurança, né? quanto pra marca. Ah, vai usar em tráfego pago. Quanto tempo vai usar o meu conteúdo em tráfego pago? Isso é uma coisa que eu e você conversou há um tempo atrás, né? Uhum. Mas você tá pesquisando na biblioteca de De anúncio? anúncios. Se seu anúncio ainda tá rodando, né? A gente tem que ter essa segurança do contrato. Ele nos garante o tempo que o nosso conteúdo vai rodar, quantas vezes a gente quer limitar, o valor, quando vai ser pago, quando você tem que entregar. Eu acho que o contrato é indispensável. Ele é indispensável para nossa segurança. É o famoso dinheiro dormindo, né? Que às vezes você tá deixando o dinheiro dormindo. No caso, eu sempre coloco uma taxa de 50%. Se eu cobrei 300, para ele rodar mais 3 meses, é 150. Uhum. Entendeu? Então, você coloca lá na sua agenda, no seu... Não sei na onde que você usa. Eu sou muito de anotar, de escrever. Eu gosto... Ainda sou Do da papel. época da agenda. Eu não me dou bem com Uhum. aqueles aplicativos que auxiliam nessa parte. O Trello, tem gente que ama, né? Sim. Eu já prefiro a minha agendinha. Então, coloco lá, começou a rodar dia 1º de janeiro. Quando for dia 1º de fevereiro, março, eu já tenho que ir lá olhar na biblioteca de anúncios. Se tiver rodando ainda, bate lá Sim. e pergunta. Vai querer renovar? Né? Porque às vezes você tá deixando dinheiro na mesa por conta disso. Então, esses errinhos que fazem até parte do seu crescimento, do seu processo, mas se você já começar não cometendo, você já começa na frente de muita gente. Então, faça um contrato, faça um roteiro, envia para a marca antes, limita a quantidade de vezes que ela pode alterar, sempre pergunta a pronúncia certa do nome da marca, isso é muito importante. E uma outra coisa que aconteceu comigo não faz muito tempo, e olha só, a gente ainda continua cometendo erros. Chegou uma caixa com vários looks de uma marca para eu fazer conteúdo GC. E na minha euforia, eu fui tirando e não prestei atenção depois que conjunto que era com o quê. E montei da minha cabeça linda, maravilhosa, os conjuntos. O vídeo ficou incrível. Porém, na hora que eu mandei, ela falou, ficou incrível. Mas não é assim os conjuntos. Eu falei, nossa, nadei e morri na praia. Então, a gente ainda continua cometendo erros, porque a gente é humano, a gente aprende. Sim. Então, assim, eu fiquei super eufórica com a caixa que chegou e aí eu quis montar da minha cabeça para mostrar que as peças conversavam entre si, lá. Falou, então, mas para essa campanha a gente precisa mostrar realmente como é cada um. Eu falei, ok, então assim, a gente continua aprendendo. Esses dias eu recebi uma caixinha de uma marca de produtos para banho, né? Então, esfoliante, sabonete. E eu já abri assim, meu Deus, que maravilha, querendo testar tudo. Quando eu fui tirar um produto, tava meio difícil de puxar. E a caixa é aquela que é toda com os produtos encaixados. É um press Tem kit tudo mesmo. desenhado, é um press kit, maravilhoso, inclusive. Gente, eu fui tirar o esfoliante e não rasgou um pedacinho da caixa. Falei, putz, eu tinha que fazer um unboxing. Meu Deus. E são coisas que realmente a gente, na nossa euforia, acaba cometendo, né? E uma coisa que eu também acredito que é muito importante é a nossa responsabilidade como UGC. Então, cumprir aquilo que foi acordado com a marca. Ah, eu cumpri que eu vou entregar em 7 dias. E pensar, eu realmente consigo entregar em 7 dias? Porque eu digo ainda por mim que tenho uma vida não focada só no GC, né? Ainda tenho o meu trabalho. Então, eu consigo realmente parar, gravar, editar e entregar em 7 dias essa campanha? Acredito que isso é uma coisa que todas nós, como GC, precisa avaliar. Eu tô numa condição boa para entregar? Como que tá meu ambiente de casa? Porque, querendo ou não, essas questões influenciam muito na nossa criatividade, né? E a gente tem que ter essa responsabilidade e cuidado com nós mesmas, para não forçar muito uma coisa que a gente quer muito fazer e às vezes a gente não consegue.
Sim, eu acho que a gente não é polvo para querer abraçar o mundo aí com todas as Sim. mãos, os tentáculos aí. Isso é muito importante. Você lembra quando saiu aquela fofoca daquela lista de A influência? planilha, sim. Pode ter certeza que tem uma planilha de UGC rodando por aí. Eu também penso isso todos os dias. Porque quando você começa a produzir com uma certa frequência, que nem essa semana, 2 marcas me chamou e falou assim, eu conheci o seu trabalho através de tal marca. Então, quer dizer, tem uma troca aí. Sim. Tem uma conversinha. Aí já fala, é porque a Inara demora muito para entregar. Então, assim, você já vai ficar com essa mancha no currículo. Então, vale a pena você, às vezes, até recusar um trabalho se você não tiver bem de saúde, se você não for conseguir entregar no prazo que aquela marca tá te pedindo. Isso é importante mesmo. Sim. E, por exemplo, às vezes a gente recebe marcas que precisam na pressa, né? De Pra conteúdo. ontem. Entrega amanhã. Opa, peraí, eu consigo parar e fazer um bom conteúdo, porque também não dá pra gente aceitar na necessidade de receber algo ou de criar para uma marca, sendo que a gente não consegue fazer um bom conteúdo nesse mínimo espaço de tempo. Então é se respeitar também, acima de tudo, né? Isso é muito importante pra nossa imagem, porque eu também acredito nessa planilha de UGC. Com certeza tem, com certeza escrevem rodando por aí. feedbacks. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai um dia sair no TikTok com todo mundo falando igual dos influenciadores. Não é uma coisa que a gente deseja, né? Não. E, Nara, conta pra gente, já dá uma dica pro pessoal que tá assistindo. O que precisa para ser lembrada por uma marca? Você que já tem esse relacionamento com marcas, né, há um bom tempo, já cria para algumas marcas frequentes. O que é importante para você ser lembrada? Primeiro é o comprometimento, que você já falou. É o seu posicionamento, isso eu faço, isso eu não faço, né? Eu tenho uma marca, posso falar o nome? Eu trabalho com a Le Postiche já tem mais de 1 ano. E é uma marca que ela Acho legal a gente falar nome de marcas marca, assim. né? Uma marca grande, uma marca conhecida. O primeiro trabalho que eu fechei com ela foi pela plataforma, por uma plataforma. Nossa, trava-língua aqui. Mas hoje ela já me chama por fora, assim. Esporadicamente, ela tá em eventos pontuais. E aí ela me chamou, por exemplo, para outubro. Ela queria que eu fosse fazer uma campanha do Halloween. E a minha resposta foi não. Ela queria que eu fosse com meu filho, fizesse uma campanha pro Halloween. Então eu falei não, porque não tá dentro da minha, assim como o carnaval também não faria. Sim. Então o seu posicionamento passa pra marca também o seu comprometimento. Não, ela é comprometida com o lado cristão dela, ela não faz X, ela não faz Y, e tá tudo bem. Não pensa que você vai perder, muito pelo contrário. Já teve vezes ela me chamar assim, em cima da hora, e eu falar não, porque eu não ia conseguir entregar. E aí eu até pensei, nunca mais vai me chamar. Imagina, já fui, já levei outras meninas comigo, já dei oportunidade para outras pessoas criarem através dessa porta, né? Então, assim, sempre me chama, sempre tem oportunidade. Então, se você se posicionar, não pensa que você vai perder. Se você falar um não pensa que você vai perder, porque você não vai. É muito melhor você dar um não aqui, porque você não vai conseguir entregar, ou porque você tá sem tempo, tá sem agenda. Mas quando você entregar um conteúdo de qualidade. Ela vai lembrar de você, né? Porque se você entregar um conteúdo de qualidade, ela vai lembrar de você. E se você colocar limites também, porque tem que pôr limites. Sim. Ela fala, não, se eu quero o conteúdo da Bela, se eu quero o conteúdo da Inara, eu já sei que eu não posso também chamar do dia pra noite, porque a gente não é um chat LGBT ambulante. A gente tem que pensar, a gente tem que estruturar. É lógico, a gente conta com a ajudinha dele, eu não vou negar. Mas assim, a gente melhora, a gente coloca a nossa característica, a nossa impressão ali, né? Então, eu acho que você se posicionar, você colocar limites, entregar um conteúdo de qualidade é primordial para essa marca se lembrar de você e voltar a te recontratar. Eu também acredito nisso. E além de respeitar nós mesmas, a nossa autenticidade faz toda a diferença. Então, seja você, não importa... eu sou desse jeito, meu cabelo é diferente, eu sou assim. Se a marca te escolheu, é porque ela gostou do seu conteúdo, ela gostou, né, do que você apresenta. Então, seja você, seja autêntica, seja criativa e tenha as suas responsabilidades. Eu acho que isso faz toda a diferença para a marca continuar com esse relacionamento. Então, é isso. Foi mais um episódio do nosso podcast. Aguardem que os próximos serão incríveis e te esperamos. Até mais!